Valeu, Correge. Anaíssa, quanto tempo? Tudo bem, sim? Tudo bom? Me abandonou, não quer mais saber de Jamais. você. Muito bom ter você com a gente. Ontem eu fiz aqui uma propaganda. Falei, gente, vocês não sabem, o Brasil tá faz um tempo sem cinturão, mas o Davidson vai acabar com isso, porque tem o UFC em Norfolk. Mas aí não é bem isso, né? Conta pra gente o que aconteceu e por que ele não vai mais disputar o cinturão, mas vai lutar. Pois é, Fred, notícia realmente que pegou a gente hoje, nessa manhã. Estávamos esperançosos. Davidson Figueiredo vai lutar contra o Joseph Benavidez no UFC que acontece nesse sábado, valendo, quer dizer, valeria o título vago da categoria peso mosca no UFC. Estamos vendo aí algumas imagens da pesagem oficial do Ultimate e o Davidson Figueiredo estourou 1,1 kg do limite da categoria. É muito 1 quilo, não é? Para o limite, no dia você estourar 1 quilo é bastante, né? É bastante. O Davidson, essa é a primeira luta pelo título que ele vai fazer. Então a gente tem que só fazer uma diferenciação que em lutas pelo título você não pode usar aquela libra de tolerância, ou seja, 454 gramas, que normalmente em lutas que não valem o título são liberadas para os atletas usarem. Se pudesse, ele estaria apto com excesso ali de 600 gramas a negociar alguma coisa ou pagar uma multa? Na verdade, das lutas todas que ele fez no UFC, todas, exceto uma luta, ele utilizou essa libra de tolerância, né? Então, realmente, assim, na verdade, ele estourou bastante o limite da categoria. A gente ainda não tem muitas informações sobre o por que isso aconteceu. Vale a gente lembrar que o UFC tem uma política hoje em dia de maior controle em termos de pesagem, né? Que realmente é um assunto muito delicado. Mas hoje em dia, quando você faz o check-in, que o UFC tem isso, né? O check-in do oficial no evento, que é na terça-feira, eles te pesam e o recomendado é que você esteja somente com 8% acima do valor de que você pode chegar. Então, mais ou menos 4 ou 5 quilos para perder, no caso dele, durante a semana. O que não é muita coisa, assim. Caso você esteja num valor acima, eles monitoram com você, podendo até te tirar da luta. E tem tudo aquilo que a gente vê, né, dos lutadores tentando perder muito peso muito rápido, aquelas saunas, a roupa específica. Exato. Mas mesmo assim ele não conseguiu chegar no peso Mesmo certo. assim ele não conseguiu, a gente ainda está aguardando, daqui a pouquinho tem a pesagem cerimonial, o Davidson deve falar com a nossa equipe por lá, mas até agora a gente tem só o Walid Ismail, que é empresário do Davidson, deu uma declaração falando que ele se sentiu nauseado, ligou para a nutricionista no Brasil e aí falaram para interromper o corte, mas é o que a gente tem de oficial até agora. Temos também as palavras do Elton Rocha, preparador físico do Davidson, que ficou no Brasil, não viajou para Norfolk, mas fala sobre o planejamento dele, como ele seguiu tudo à risca. Fala aí, Elton. Ele estava obedecendo todo o planejamento, entendeu, da parte nutricional para quebra de peso, tá? Já tinha dado peso outras vezes. E essa questão do que aconteceu pela manhã, melhor de que ele, com certeza, mais tarde no face-face, lá na encarada com o Benavidez, ele vai se pronunciar. Agora, de antemão, graças a Deus que vai haver a luta, ele está preparado fisicamente, tecnicamente, entendeu? Vamos trabalhar a parte psicológica dele, para que ele está tendo uma oportunidade, entendeu, de dar a volta por cima. E pelo que eu conheço o Davidson, com certeza ele vai dar essa volta por cima. Tá? Ele é um ser humano, não é uma máquina e vamos aguardar aí a luta amanhã. Querendo ou não, vai ter luta. É isso, quem não acompanha tanto de perto, né, e você fala, pô, mas é a luta do cinturão, aí ele perdeu peso, mas não é tão estranha essa situação assim, né? Não acontece bastante, na verdade, nas lutas que valem cinturão já aconteceram algumas vezes, né? A gente tem alguns casos de lutadores que não conseguiram bater o limite da categoria. Estamos vendo aí o Yoel Romero, ele que por 2 vezes deixou de disputar. Né, não conseguiu disputar. Uma ele foi campeão, uma ele ganhou, inclusive, a luta e não levou o título. E vai disputar semana que vem o cinturão de novo. Então, vamos ver se ele bate o peso. O que acontece é que o Romero é um pouco complicado. Aí é o Travis Lutter? Não, aí é o Briggs. O Joe Riggs. Joe Riggs. E aí estamos vendo o Anthony Pérez também, que Sim. foi lutar contra o Max Holloway e não bateu o peso, então não valia o cinturão para ele. No caso, na ocasião, o Holloway foi campeão. É uma coisa que o UFC também precisa rever. A gente sabe que o corte de peso é sempre um assunto polêmico, um assunto que é desgastante tanto para a gente da mídia quanto para o próprio evento. Como para todo mundo que está em casa que quer cortar peso, fez um carnaval mais intenso. Mas isso a gente abafa um pouquinho, né? Pode. Tá bom. Pode. Aliás, já que o assunto é pesagem, fala da brasileira.
Vou falar A da Norma, brasileira, né? a Norma do Legal. Bom, mas só para arredondar lá rapidinho, eu acho que os eventos podiam começar a considerar descontar não só na bolsa, mas também pontos dentro No da ranking organização. do UFC. No ranking do UFC. Estamos vendo aí a brasileira Norma Dumont, ela que é 4-0 na carreira, tem missão parada duríssima pela frente. Megan Anderson, uma atleta experiente que foi trazida para o UFC, inclusive para poder fazer frente a Chris Borg na época. Mas a boa notícia, Fred, é que a Norma já estudou bastante o jogo da Megan, falou que vem preparada, que não vai se intimidar porque a outra é mais experiente que ela. E a boa notícia é porque nessa luta, nesse evento, tem 2 lutas da categoria peso-pena feminino do Ultimate e o nosso Combate.com deu em primeira mão, notícia fresquinha, só correr lá pro site, que a brasileira Amanda Nunes quer defender o título dela dia 9 de maio, aqui no UFC que acontece em São Paulo, e provavelmente do GP dessas 4 da noite sai quem vai enfrentar a nossa leoa Amanda Nunes pelo título peso-pena. Então é bom toda a mulherada ficar de olho, todo mundo ligadinho. Assine combate.globo.com, porque não vai ter cinturão, mas vai ter brasileiro pertinho de disputar. E a Anaísa na cobertura. Estarei lá nos comentários, por favor, gente, prestigia meu sábado à noite, entendeu? Piscinha, tamo junto. Acompanhe então comigo pra galera em casa conhecer melhor a Norma Dumont, brasileira que vai lutar nesse final de semana no UFC em Norfolk, que tá estreando no UFC.